Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite em nome da Receita Federal. Eu pretendo falar do tema, mas a partir de uma abordagem mais genérica, antes de chegar propriamente de como é feita tanto a fiscalização de origem, quanto o antidumping e até as fiscalizações de valor. Né? Isso aqui, ou eu não sei usar ou não... Agora foi. Bom, só para lembrar, né, a gente sai de um cenário em que a Receita, na verdade, ela começou a fiscalização aduaneira na década de 90, porque desde o início do regime militar, em 64, até a década de 90, a aduana praticamente parou no Brasil. Né? Nós não tínhamos legislação, tanto é que a base do nosso regulamento ainda é o 3766, né, que ele acabou sendo modificado só no começo da década de 90. Então, a gente vem num processo de construção de toda a legislação aduaneira e de aprimoramento dos instrumentos de fiscalização. Cometemos alguns erros, né, tentamos atingir, por exemplo, o canal cinza, eu diria que foi um erro, porque nós tentamos aplicar o artigo 7º do GAT e não tivemos sucesso, porque é muito difícil essa comprovação com elementos do exterior. Você não formar alguma coisa concreta que possa demonstrar que a pessoa faturou, subvalorou a mercadoria. Então, vejam que até 1990 nós éramos incipientes. Né? Em 90, o Brasil exportava em torno de 20 bilhões de dólares e importava em torno de 35. Né? E foi na década de 90, com a Lei dos Portos, na 86-30, mas toda a abertura ao comércio, que a gente deu um salto em 5 anos, praticamente dobrou. Só para ilustrar, esse é um gráfico dos containers em Itajaí. Né? Eu começo de 81 até 2009. 2009 teve enchente, aí teve uma queda, mas vejam que lá pela década de 90 é que realmente se dá um salto no comércio exterior brasileiro, em que se começa efetivamente a gente voltar a ser um verdadeiro parceiro em comércio exterior. Né? Em 81, o Itajaí manipulava o terminal 3.200 containers, e em 2008, quase 700 mil containers. Né? Eu lembro que quando eu entrei na Receita em 93, não existia nenhum computador. Né? Tinha um no 12º andar e ficava trancado. Veja a evolução que nós tivemos que ter nesse tempo. Né? No ano passado, a Receita fiscalizou 19,8 milhões de passageiros, 20 milhões de encomendas postais, e elas vêm aumentando muito e expressivamente, inclusive, ano que vem vai ser um sistema para se controlar isso. Fiscalizou 2 milhões de remessas postais, apreendeu 1,68 bilhões de mercadorias. Só no Paraná e Santa Catarina nós apreendemos mais de 4 mil carros por ano, né, em função do combate ao contrabando e descaminho. E realizou 2.999 operações na fronteira blindada, que é um programa do governo federal que visa blindar as fronteiras terrestres do Brasil. Alguém não fez uma operação para dar 3 mil, faltou um pouquinho. Nós processamos 242 bilhões em exportações. Isso equivaleu a 558 milhões de toneladas e 239 bilhões em importações. Tivemos 3,77 milhões de declarações, destas 2,5 milhões de declarações de importação e 1,2 milhões de declarações de exportação, e 620 mil trânsitos aduaneiros, que aqui acontece muito, principalmente entre Paranaguá e as 2 estações aduaneiras de Curitiba. A questão é como manipular ou como você acertar o alvo em 2,5 milhões de declarações por ano. Em Paranaguá, nós temos mais ou menos 80 mil declarações de importação por ano. Como você vai selecionar, quais são os critérios que você vai usar que levem a você escolher essa declaração para ser fiscalizada. Nós temos, como qualquer lugar, uma limitação de recursos, e esses recursos têm que ser otimizados. Então, é nisso que a Receita foi, ao longo dos anos, tentando se aprimorar, ou seja, ter critérios melhores que permitam que, quando você parar a mercadoria, ela efetivamente dê algum resultado em termos de fiscalização. Em relação à fiscalização aduaneira especificamente, né,
Nós tivemos uma elevação grande do número de operações de 2012 para 2013, de 1.000 operações mais ou menos, para 1.585 operações. Teve um acréscimo no número de operações de 56%, e em relação ao crédito lançado, lançamos 5,4 bilhões. Isso também foi um aumento de 27%. E atingimos um patamar de acerto em torno de 93% em relação às fiscalizações. É um patamar bem elevado. Nós usamos, né, o sistema de parametrização, já desde 93, é um sistema mundialmente aceito. Nós classificamos as declarações em 4 canais. Vermelha, ela é feita a análise documental e a física. Amarela, ela é feita só a análise documental. Verde, a mercadoria não é verificada de nenhuma forma. E a cinza é feito análise de valor também, né? Não só a física ou a documental, mas a análise de valor. Como falei, nós tivemos uma frustração em relação à aplicação do artigo 7º do GATT, e nós criamos um outro procedimento para se fazer isso, que, inclusive, acaba contemplando a certificação de origem e as regras de antidumping. Nós, até uns 10 anos atrás, fazíamos muito uma análise de risco objetiva, ou seja, nos atínhamos a mercadorias, não a pessoas. Então, até porque a gente tinha um comércio exterior incipiente e ainda não tinha know-how suficiente. Então, a Receita foi à Organização Mundial das Aduanas e buscou as melhores práticas. E a melhor prática não é saber o que você traz, mas quem você é. Então, nós temos hoje um sistema que permite analisar a cadeia toda, ou seja, a gente conhece o exportador no exterior, conhece ou pretende conhecer, né, o exportador no exterior, o transportador, o recinto alfandegado, os despachantes, o importador e assim por diante. E essa cadeia é que nos dá o grau de risco da mercadoria, não o contrário. Não é a mercadoria, não interessa o que você traz, interessa quem você é. E para isso que os sistemas têm sido construídos e desenvolvidos ao longo desses anos. Concepção do modelo de fiscalização aduaneira, nós podemos atuar em 3 momentos. Antes do despacho, né, que são as ações preventivas, durante ou depois. Quando se usava análise de risco objetiva, ou seja, das mercadorias, nós atuávamos principalmente no momento do despacho. E isso causou um estrangulamento nos portos, né? O Brasil não tem uma infraestrutura tão grande assim que permita que se faça todo tipo de operação de fiscalização nos portos. Então, se optou por trazer a fiscalização para antes do despacho e para que ela seja posterior ao despacho, minimizando o número de atuações durante o despacho. No foco preventivo, que se pretende identificar as empresas com constituição irregular, avaliar a capacidade econômica e identificar as cargas suspeitas chegadas ao país. Né? Hoje a gente consegue fazer isso por meio de sistemas e por meio da habilitação das empresas. No âmbito do despacho, nós fazemos o combate à fraude, né? Somente das ações que a gente não pode fazer antes ou depois. Né? E tem algumas que realmente ou você faz no momento do despacho ou a empresa não existe e você nunca mais vai ter notícias da mercadoria ou de um responsável para se cobrar os tributos ou os direitos. E também, durante o despacho, a gente capta os subsídios para realimentar o sistema e nos permitir fazer novas análises de risco. Nas ações posteriores, nós temos ações de recuperação do crédito, né, principalmente é o que se chama de revisão aduaneira, nós pegamos depois do despacho e pegamos blocos de DIs ou problemas de classificação e de valor e fazemos até os casos de direito antidumping, se a DI deu canal verde. Posteriormente ao despacho, a gente descobre que tinha uma questão de dumping e a gente faz a fiscalização dessa mercadoria. E no combate à fraude, né? São as ações posteriores. Só para ter uma ideia, na legislação antidumping, em 2003, nós fizemos uns autos de cogumelos, não sei se são os mesmos que foram tratados aqui, e nós não tínhamos para quem mandar os autos, porque o Brasil não tinha ainda nem legislação que tratasse do processo administrativo de direito antidumping. Então, veja que nós temos as coisas muito recentes. Quem introduziu o processo administrativo foi a Lei 10.833 de 2003. Até então, nós chegamos a fazer os autos e não tínhamos para quem mandar os autos para julgamento. Daí a Lei 10.833 disse que, nesse caso de direitos antidumping, seguiria o PAF. Aí, finalmente, os autos andaram.
né? Mas são coisas muito recentes. Para se fazer esse tipo de coisa, nós temos uma série de ferramentas, extratores de dados, né? Temos técnicas de pesquisa que nós usamos, mecanismos de gerenciamento de risco, né? Estruturas de captação, como o sistema radar, né? Deixa eu passar a próxima aqui. Nós temos hoje o Siscomex Carga, nós sabemos todas as cargas que vão chegar no país com 48 horas de antecedência, e existe uma equipe que faz análise de todas essas cargas. Apesar de serem informações um pouco mais genéricas, mesmo assim, a gente usa isso principalmente para combater a contrafação, né? Nós analisamos os importadores, fazemos análise por meio do radar. O radar é um sistema que mapeia toda a cadeia e ele tem um conjunto de ocorrências de cada um dos importadores. Não só do importador, como do despachante. Então, se tem um despachante que cometeu uma fraude de valor em alguma outra unidade da Receita, eu sei que esse despachante, para esse importador, né, também pode estar cometendo esse tipo de fraude, né? Então, a gente faz essa análise de risco com base em dados das pessoas envolvidas. E o radar permite isso. O radar, você entra e você consegue abrir, ele tem um sistema baseado no sistema de grafos, e você consegue abranger todos os elementos e consegue visualizar, inclusive, quem é quem. O contador de quem é contador de quem, ou o despachante é despachante de quem. Dá para fazer até uma simulação gráfica. E nós temos o DW, que é um sistema que nós conseguimos extrair todos os dados do Siscomex. Então, se eu quiser fazer uma pesquisa de valor, eu vou lá com um determinado NCM, um determinado período, determinadas unidades de origem, e faço essa pesquisa de valor. Essa foi uma apreensão que teve em Itajaí em 2006. Esse é um caso clássico de interposição, né? Era a maior importadora de CDs do Brasil, 11 milhões de CDs, e cada um dos sócios tinha uma renda anual de 14 mil. Demonstrar a origem desse recurso. Nós não aceitamos mais que ele venha fazer a importação sem demonstrar de onde vem o recurso. Claro que, evidentemente, ele pede um limite baixo no credenciamento e depois importa muito mais, e a gente acaba refiscalizando ele e vê que realmente o recurso ele não tinha ou ele não tem como comprovar a origem. Esse é um caso de importação por conta e ordem, né? Esse é um caso famoso também, que as empresas importavam perfumes. Só para ilustrar aqui. Pode passar aqui. Na verdade, a empresa fazia uma importação direta, né? De fato, fazia uma importação direta, mas era uma terceira empresa que era dona da mercadoria. Então, ela pegava, a primeira empresa importava um perfume a 6 vezes o preço abaixo do mercado. Esse perfume era passado para uma segunda empresa com prejuízo, para ela justamente não pagar nem ICMS, né? E depois passava para a real importadora, com prejuízo também, né? Então, você eliminava, inclusive, os outros impostos federais, até o imposto de renda. E essa terceira importadora é que aumentava o preço 6 vezes e jogava no mercado, né? Então, na verdade, era uma importação por conta e ordem, mas se simulava como uma importação direta. E essa é a grande fraude hoje, é você tentar fazer isso, é você não aparecer. E essa terceira empresa não aparecia no processo de importação. Nós fizemos a apreensão dos computadores e nós vimos que essa terceira empresa é realmente quem fazia a negociação em si. Essa é a operação ficta, né, e a operação verdadeira, o quanto era sonegado de impostos por cada R$1. Então, no Brasil, hoje, nós temos 3 processos de importação. Existe a importação direta, que era a única vigente até 2001, que é a importação natural, eu importo e revendo a mercadoria. Temos a importação por conta e ordem, onde eu uso uma trading. Essa trading hoje é a importadora, ela é uma espécie de terceirização, e eu tenho um adquirente, que é o real dono da mercadoria. Esse adquirente encomenda para a trading. Essa trading, simplesmente, ela faz o processo de importação. Nós, no caso do radar, analisamos se o adquirente tem o dinheiro, e o dinheiro tem que ser do adquirente. Por isso que é uma importação por conta e ordem. Ele que banca a operação. O importador meramente faz o processo. No caso, e nós temos um segundo tipo, que é por encomenda, né? Nós temos o encomendante e o importador. Nesse caso, o encomendante dá desculpa, o importador usa o dinheiro dele.
e o encomendante simplesmente paga quando receber a mercadoria. Tá? É diferente do caso anterior. Tá? É o inverso, na verdade. Então, são os 3 tipos de importação que existem no Brasil. A direta, a por conta e ordem e a por encomenda. Tá? E aqui é que eles transitam as fraudes, entre demonstrar que uma coisa é outra coisa. Por que se oculta as pessoas? Para descaracterizar a condição de contribuinte do IPI, no caso da incidência não cumulativa, não submeter a habilitação, porque o cara realmente não tem recursos para esse tipo de coisa, ou não quer aparecer, interferir na avaliação de risco, eu pego um importador que não tenha nenhum tipo de incidência, e, inclusive, se você entrar no Google, você consegue comprar a habilitação na Receita no radar, vendo empresa habilitada no radar há 6 meses. Então, você usaria essa empresa para fazer a operação. Busca de benefícios fiscais estaduais, principalmente, né, agora essa guerra já é antiga, né, começou lá em Vitória. Então, eles também usam essa simulação e acobertamento de operações fraudulentas. Né. A Receita tem 2 tipos de procedimentos especiais, eu vou falar um pouquinho sobre ele, e dentro dos procedimentos especiais, aí sim entra essa questão de verificação da certificação de origem e das medidas antidumping. Esse é um caso de uma empresa que tinha 19 declarações de importação, importou em torno de R$800 mil, e o valor arbitrado nosso era de R$2.733.000, o valor das mercadorias. Essa é a empresa. Ó. Então, vejam que isso acontece rotineiramente. Tá? Nós temos casos de empresas que são em palafitas, lá em Manaus. Né? Então, as pessoas. Então, não adianta você aplicar uma regra de origem, lançar ou cobrar os direitos antidumping, vai cobrar de quem? Né? Então, nós queremos hoje, realmente, e esse é o objetivo da Receita, é certificar que essas pessoas são idôneas. Né? E as que não são idôneas, combater. Né? Nós temos 2 procedimentos especiais, um é no âmbito do despacho, que é da IN 1169, e outro procedimento especial que é especificamente para fiscalizar as empresas. Quando nós temos dúvidas quanto à origem da mercadoria ou quanto o preço a pagar e até as questões antidumping, nós aplicamos esse procedimento. Esse procedimento é com a mercadoria parada no porto, ou seja, o importador trouxe os containers, nós paramos a mercadoria e começamos a fiscalizar e aplicar o processo. Como nós nos comunicamos via radar, qualquer importação desse importador no Brasil fica parada. Ou seja, se ele tentar entrar por Paranaguá e nós constatarmos que há algum problema em relação à origem, nós paramos a mercadoria em Paranaguá, consequentemente, no resto do Brasil, a mercadoria é parada. Inclusive, a mercadoria já desembaraçada. Se a mercadoria estiver desembaraçada e estiver ainda no porto, ela é bloqueada. Nós entramos no Siscomex Carga e bloqueamos toda a mercadoria. Porque justamente para dar efetividade para o nosso trabalho. Senão o camarada sai e a gente não consegue cobrar de ninguém. Nesse momento é que se abre esse procedimento para verificar a questão de origem. E aí, desse resultado, é que vai dar a apreensão da mercadoria ou não. E também as questões de dumping são verificadas nesse momento, com base nesse procedimento. E tem depois a IN 228, se a gente não estiver satisfeito com a simples análise das mercadorias, ele não conseguiu comprovar, nós abrimos uma fiscalização na empresa. É uma fiscalização aduaneira, ela vê os aspectos aduaneiros da empresa. E nos serve agora para ver as questões de valor. Porque agora, conhecendo como a empresa fatura ou como ela vende esse produto, é que eu vou ter condições de saber se ela está subfaturando ou não. E esses procedimentos eles transitam entre um e outro, ou seja, se eu abrir um procedimento no porto, eu posso representar para a unidade de domicílio do contribuinte para abrir um procedimento especial da IN 206, ou vice-versa, ou ele representa para mim dizendo que existem indícios, ele começou a fiscalizar uma empresa, lá em São Paulo, e diz que há indícios e nós paramos a carga aqui para verificar. Para selecionar as empresas, então, como eu já falei, nós usamos todos aqueles critérios, em todos os sistemas. Nós temos o radar, nós temos os acessos aos pagamentos de imposto de renda, de PIS, COFINS e assim por diante. E, com base nessas análises, é que nós chegamos e abrimos esses 2 tipos de procedimento.
Finalmente, né, constatada a interposição, é uma legislação relativamente nova, de 2002, se for constatada a ocultação, é perdimento das mercadorias. Né? E, em relação às empresas, ela é considerada inapta. Tá? Se a origem dos recursos não for comprovada durante o processo, a empresa é inapta. Se não, ela paga uma multa de 10%, tá? Por simplesmente ter tentado enganar o fisco, que é esse caso. Né? Ele tentou enganar o fisco, ele vai pagar uma multa de 10%. Alguns dizem que seria de 100%, cortaram zero, mas ela paga essa multa e ela não é declarada inapta. Então, porque nós tivemos casos de grandes tradings que nós pegamos, que ela usava esse expediente de acobertar terceiros, e aí nós não conseguimos manter judicialmente esse tipo de declaração de inaptidão de uma grande empresa que tem sede, que já importou milhões, então se optou por se aplicar uma multa a essa empresa, né, desde que se comprove que essa origem desse dinheiro, apesar de não ter sido declarada regularmente, é uma origem lícita. Né? Se não for comprovado isso, essa empresa, que não é ela é declarada inapta. Né? Em ambos os casos, a brincadeira resulta no perdimento da mercadoria. Né? Só que o tratamento para a empresa que cometeu a fraude é diferente. Né? E é basicamente isso. Muito obrigado. Dr. Jackson, muito obrigado. Ótimas apresentações. Então, está aberta para perguntas, podendo dirigir a cada um dos apresentadores. Por favor, a pergunta é para o Jackson. De que forma que associações representativas de classe podem contribuir com esse trabalho de fiscalização da Receita? Nós já temos diversas contribuições, né, principalmente com estudos e análises que as associações nos encaminham, mas seria muito importante nós termos situações fáticas, né, porque nos mandarem situações em tese, né, olha, eu procurei no Alice e vi que a mercadoria talvez esteja subfaturada. Né? É importante nós termos dados mais precisos em relação a isso. Né? Não adianta falar que a mercadoria está subfaturada sem alguma prova um pouquinho mais concreta em relação a isso. Eu acho que falta aprimorar um pouco o conjunto de provas, porque nós temos alguns milhões de declarações para verificar e nós temos as nossas próprias maneiras de fazer isso. Né? Então, a informação externa ela é importante, ela é bem-vinda, mas ela tem que ser um pouco mais concreta. Fundamentado nos produtos sensíveis da Receita Federal, eu acho que seria uma boa fonte. Né? Com certeza. Obrigado. Eu vou fazer uma pergunta para o Jackson também, com relação a operações intermediárias, quando nós falamos de operação por conta em ordem, por encomenda, por conta própria. Se, por exemplo, há um pagamento de sinal de negócio, existem regulamentos que dizem que impedem para classificação por encomenda. Como são classificadas as operações intermediárias? Porque existe uma variedade muito grande de contratos de direito civil, porém, por outro lado, nós temos apenas 3 tipos de operações de importação. Então, fica muito difícil essa classificação e como é feita. Olha, na verdade, os contratos não podem ser opostos à fazenda. Né? Então, nós temos que nos ater a esses 3 tipos. Tem que se demonstrar, que isso cabe ao importador demonstrar, o ônus é dele, que ele se enquadra em um dos 3 tipos e a operação que ele está fazendo realmente é desse tipo que ele se enquadra. Né? O processo de fiscalização é esse, na verdade. Né? Porque a gente, se for entrar na multiplicidade e variedade de coisas que podem ser inventadas em contratos por particulares, a gente não consegue ter uma regra fixa. Né? Mas, de maneira geral, esses 3 tipos abrangem um universo possível de importações. Né? A questão é só como você enquadrar esses contratos nesses 3 tipos. Né? E antes de fazer a operação de importação, ele vem à Receita e diz qual dos 3 tipos ele vai optar. Né? Então, se eu tenho um contrato de compra em ordem com alguém, eu levo esse contrato para a Receita e a Receita vincula o importador com o adquirente.
Tá? Isso é tudo feito previamente à própria importação, né? Mas ele tem que se enquadrar nesses 3 tipos. Minha pergunta é para a Marcele. Então, eu atuei já como fiscal aduaneiro durante algum tempo, né, mais ou menos na época em que o Jackson entrou, e na época que eu trabalhava, pelo menos a maior parte dos produtos não era sujeito a LI, não tinha licenciamento, nem automático, nem não automático. Acredito que ainda continue assim. Então, eu te pergunto, quando não tem LI, quando o produto não requer LI, quando não tem o órgão anuente anterior, como é que se faz o controle dessa origem, né, sem esse processo administrativo prévio? Daí teria que ser apenas por uma situação de denúncia de alguém que está sendo atingido pela medida, pela competição em tese não leal? A gente vai ter que fazer, de novo, aqui a diferenciação do universo das regras de origem, preferencial e não preferencial. Esse universo que a gente tratou aqui é da não preferencial. Nesse caso, são produtos sujeitos a medidas antidumping. E, neste caso, 100% estão sujeitos a licenciamento não automático. Quando tem antidumping, sempre vai estar em licenciamento não automático. A partir da abertura da investigação, não é nem da medida. Começou a investigar, você já fica em licenciamento não automático. Agora, com relação a preferencial, aí é mais o âmbito de atuação da Receita Federal, eles têm agido mediante denúncia, principalmente devido ao reduzido quadro, a quantidade de assuntos que eles têm que cuidar. Para você ter ideia, a COANA, lá, que é a parte responsável por origem dentro da Receita Federal em Brasília, que aí isso não impede a atuação do fiscal na ponta, tá? Mas os casos de denúncia eles têm entrado lá na COANA. É uma divisão pequena, com número reduzido de pessoas para tratar de classificação, valoração e origem. Então, assim, fica difícil agir de ofício, mas as denúncias eles têm apurado. Denúncias, como disse o colega aqui, não é apenas uma fofoca, né? A denúncia é contundente. A gente já teve vários casos aí, teve um caso grande que foi automóveis do Uruguai, que a Receita investigou. Também não estou revelando nada, que é tudo público, tá, gente? Tudo publicado. Toyota também já foi investigada. Na verdade, no caso da Toyota, comprovou a origem, tudo foi resolvido. Agora, no caso da Lifan, também comprovou a origem. Mas, enfim, a Receita tem atuado. Tem atuado mais nesse caso. Por que a gente fez essa divisão aí de trabalhos? Porque o preferencial ele envolve ali o imposto de importação. É muito aduaneiro, né? É mais ligado à parte de arrecadação mesmo. Agora, o antidumping é uma questão disciplinante de mercado. Então, aí o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior tem atuado mais nessa área aí. Pergunta é para o Jackson. No caso do domicílio, igual aquele que apresentou ali, um domicílio precário de uma empresa, fica cadastrado na Receita para quando os administradores dele buscam novamente essa autorização para fazer aquela checagem? Fica. Na verdade, se forma uma cadeia dentro do sistema radar em que todas as pessoas envolvidas na operação ficam com esse registro. O despachante, até o recinto fica com o registro. Então, mais tarde, quando ele entrar novamente, vai ser verificado que no passado ele já teve esse tipo de problema. Bom, não tendo mais perguntas, eu quero lembrar que amanhã, a partir das 9 horas, todos os trabalhos serão reiniciados. E agradecendo a doutora... doutora Marcele e doutor Jackson, e a todos os presentes, damos por encerrado os trabalhos de hoje.